Saudações, terráqueos! Eu sou o Guilherme. E eu sou a Marcela. E esse é o Suco Espacial. Galera, temos lançamento de última temporada à vista. Como vocês sabem, a gente gosta ali, né, de relembrar que a gente fez lá com os Stranger Things. E a série da vez é a que sempre deu o que falar, uma série super polêmica, que é The Boys. E o Suco Espacial fazendo esse serviço aqui pra você, pra relembrar tudo que aconteceu. Então hoje a gente vai falar da primeira temporada de Os Garotos. Uhul! Mas antes da gente entrar no tema do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever se não está inscrito, ativar o sininho e compartilhar. Não custa nada. Que graça! Pega o seu copinho, ajeita a sua pipoca e já deixa o seu like, tá? Porque senão você vai estar ali atravessando a rua, o trem-bala vai passar por cima de você, tá? Cada vídeo a gente vai falar de uma temporada, a gente também vai trazer aqui um resumo de GMV, que é muito importante para a temporada final. E um detalhe, a temporada final começa a ser lançada no dia 8 de abril. Mas a gente vai falar da temporada final só lá no final de maio, que é quando termina a temporada tudo, inteira, né? Porque a gente também aqui, né, não vai ficar trazendo um episódio por semana, né, gente? Então a gente vai deixar pra falar tudo da última temporada quando sair o último episódio. Tudo começa na série com o Hilde ali, ele pega a namoradinha deles, eles estão saindo e eles vão atravessar a rua e do nada ela é destroçada. Do nada, assim. Eu acho que a primeira cena choca a gente, assim. É menos de 10 minutos de série. Choca a gente de uma maneira que já começa a amaciar a gente pro que vai vir pro futuro. E ela é atropelada pelo trem-bala, que é ali uma sátira ali do Flash ou do Mercúrio, não sei. É o personagem, o velocista da série. E com tudo isso que aconteceu com a namorada do Hugh, é óbvio que ele quer justiça, né? Não é porque o cara é um super que ele simplesmente pode sair matando os outros por aí. Né? Só que a Vault, o que é a Vault? É a grande empresa ali que meio que controla e gerencia todos os super-heróis. Ela meio que quer encobrir isso, né? Porque não é legal o herói sair por aí matando civis, né? A torta e a direito. É claro que o Hugh fica revoltado com essa tentativa de encobrir tudo. E aí que ele é abordado pelo um dos personagens que eu mais gosto nessa série, que é o Billy Butcher. E a Vogue, na cara de pau, ela nem faz o trem-bala pedir desculpa. Ela manda o representante na casa do Hugh pra pedir desculpa e comprar o silêncio dele. Só que ele não quer, ele quer justiça. E é até legal de ver a cena dele se decepcionando com os super-heróis, assim, que ele tem vários posters, que ele é um fã da galera que tem poderes e tudo mais, que é chamada de supers na série, né? E ele começa a quebrar, rasga pôster, pega os action figure, quebra e joga pra lá e pra cá. E é legal você ver esse desenvolvimento do personagem, dele dando de cara na frustração de uma coisa que ele era super fã. É, porque vamos lembrar que nesse universo existe a Vault, que é essa empresa que, né, faz esse gerenciamento dos supers. Existem os supers, vários grupos de super ou supers. Tem os principais uns ali, secundários ali. Tem os 7 que são os top, né? Mas eles são todos idolatrados. Eles são os caras perfeitos, os maravilhosos. Eles são famosos, sabe? Então, esse ponto de frustração do Hugh é muito legal porque já começa a ver como a galera tá ali meio que alienado naquilo e o Hugh tá meio que saindo dessa alienação, dessa bolha, por causa do que aconteceu com a Vol. Depois que ele é abordado pelo Billy Butcher, ele acaba fazendo parte de um grupo, digamos assim, né? Que são os garotos. É o que dá o nome à série, né? Os The Boys. Os The Boys. O que são os The Boys? Justamente esse grupo que eles começam a investigar a Vault ali. O objetivo dos The Boys é derrubar os supers. Que todo mundo ali tem uma coisa contra os supers, né? Que foram injustiçados, vamos dizer assim. Em paralelo a essa história do Hugh com o Billy Butcher, a gente vai acompanhar também a história da Starlight. Starlight é uma menina lá do interior dos Estados Unidos, ela era de Iowa, e ela consegue passar na seleção e virar um dos super-heróis, uma das dos 7, né? Só que ela toda feliz, porque ela passou, nossa, agora ela vai estar junto do 7, agora ela vai combater o crime. Que é um sonho dos super-heróis, né? Participar como se fosse ali a Liga da Justiça, os Vingadores, tipo, é o top do top. Que também o 7 é uma sátira clara aí, é esses grupos de heróis.
E aí no primeiro dia da Starlight, o que acontece? A menina já passa por uma situação de abuso sexual. Assédio. E ela também já cai na realidade que aquilo... De como que é. De aquilo que ela pensava que era ali a vida de ser um set, de ser um super-herói reconhecido. Não era bem o que ela esperava. No, God, please, no! No! E junto com esse arco da Starlight, a gente começa a conhecer um pouquinho mais também do set. E é aí que a gente conhece o Homelander. Gente, que personagem, assim, ele é vilão, claro que ele é. Mas ele é um personagem muito complexo pra ser simplesmente colocado numa caixinha de vilão, e é isso. Ele é instável, ele tem coisas assim muito estranhas que a gente vai comentar ao longo do vídeo. Mas Homelander já fica evidente que ele é a ameaça principal dos The Boys. E é o que acontece, tem muito dessa questão na série de que os heróis, eles são pessoas escolhidas, eles têm essa coisa de eles ganharam superpoderes, eles nasceram com superpoderes. Então tem toda essa mística por trás dos heróis. Só que com a investigação de tudo, os The Boys acabam descobrindo que, na verdade, os heróis não são muito bem assim, beneficiados ali, né, do jeito que eles pensavam. Na verdade, existe um composto que se chama composto V, que é o que dá os poderes para os heróis. Eu tô passada, chocada. Então a avó criou esse composto V há muitos anos atrás e ela usa em bebês, né? Os pais aceitam, ela usa em bebês para poder criar esses supers em diversas gerações. Então tem crianças... Então eles foram escolhidos, mas não pelo destino. Eles não são bem escolhidos da forma que eles pensavam. Pelo destino, assim, não. Eles são escolhidos pela avó, que vai lá nos recém-nascidos e injeta o composto V no bebezinho ali, pra ele já ficar com poder. E, inclusive, o momento da descoberta disso é uma das melhores cenas pra mim. Porque eles chegam no hospital, tá lá o bebezinho dentro de uma incubadora recebendo o composto V. E o bebezinho, ele ganhou ali o poder de visão de... Uma rajada de óptica, tipo Ciclopes. Assim, E na hora que o Butcher tá ali com o leitinho da mãe, já vou falar quem são os The Boys também pra vocês saberem. Ele pega, pra poder lutar com os caras lá, ele pega o bebê com o olho e começa a usar o bebê de arma. É muito boa essa cena, cara, é muito boa. O miserável é um gênio! Agora vocês saberem também quem são os The Boys. A gente tem Billy Butcher, que a gente já percebe. É o líder. Ele é o líder. A gente percebe que ele tem um passado estranho com os heróis. A gente sempre fica aquela coisa de o que aconteceu. E que tá muito relacionado à esposa dele também. A gente tem o leitinho da mamãe, porque esse nome, na série, eles não explicam muito bem. Nos quadrinhos, né, porque a série é baseada nos quadrinhos, existe a explicação de que é porque ele mamou muito tempo e ele era uma criança muito fraca, um negócio assim. Ele é gordão. E ele é fortão. A gente tem o francês, que também é um personagem... Eu gosto muito do francês. O francês é muito bom. O francês é um personagem muito... Ele é um personagem muito diferenciado, sabe? Eu gosto dele. Eu acho que do The Boys ali, eu acho que eu gosto mais do francês. Do francês. E as primeiras cenas dele na primeira temporada são muito boas, porque elas fazem uma referência direta a ele nos quadrinhos. Que é ele com aquele óculos meio doidão, assim, escutando uns rap franceses, assim. A gente tem o Hugh, que coitado, ele é o que caiu de paraquedas ali, porque ele é um moço bom, ele é aquele cara bonzinho. Ele é o do que tem o melhor coração ali no... Ele tem um coração bom, ele quer salvar grupo. todo mundo, e, enfim. E depois a gente também acaba tendo uma nova edição, que é a Kimiko. Que chamam de femeio, né? A fêmea. A fêmea, porque ela foi uma das pessoas que acabaram recebendo o composto V depois de adultos. Então, eles acabam encontrando nessa investigação, eles encontram a Kimiko e o francês acaba meio que acolhendo ela ali e adotando ela no grupo. E no meio disso tudo, quem que se conecta ali que começa a virar um casal? O Hugh e a Starlight. Por acaso, sem saber que um ali, eles são meio que contra um outro ali no começo, ali, os ideais dele, né? Então começa essa relação com tudo isso em volta ali, sem pelo menos a Starlight saber, porque ele sabe que depois ela vira um super-herói e tudo mais. Mas é legal de você ver nesse caos todo, eles conseguem se unir, mesmo parecendo um meio que Romeu e Julieta ali de super-herói, sabe? Exatamente. E aí é legal também de você ver que o Hugh, ele tá sempre muito dividido entre usar a Starlight pro benefício dos The Boys
Ou ficar no namoro mesmo, ficar né? no namoro. Então assim, em vários momentos que ele tá na dúvida, ele vê a ex-namorada dele, tem visões da Robin, então é quando ele decide, sei lá, grampear o celular da Starlight, coisas desse tipo. Tem uma cena que eu acho muito boa da Starlight. Eu não gosto da Starlight, não. Eu acho ela personagem bem blé. Já vamos assumir aqui já. Nossa, mas tem uma cena dela, porque tem um evento que se chama Expo Believe. Lá o encontro de Eu Creio. Que é pra ser tipo um encontro de cristãos ali, né? Daí tem o Ezequiel, que é o grande super-herói ali. Que é meio que o líder de um culto ali. E você vê isso, que eles manipulam tanto a fé quanto a mídia, né? A Vogue consegue controlar tudo, porque é uma empresa multibilionária, né? Ela tem o dinheiro, então é o dinheiro que manipula as pessoas. E aí, é engraçado porque a Starlight, como ela teve sempre essa criação para a igreja, assim, ela vai dar um discurso, ela simplesmente solta na roda que ela sofreu um abuso ali. E, cara, o abuso foi cometido por parte do Profundo. A cena dela falando, o Profundo, tipo, lá na Torre do Sete, comendo salgadinho, quase cuspindo tudo na hora que ela fala, é impagável, maravilhoso. Porque o Profundo também é um babaca. Nossa, é um personagem ele é muito intragável. Escroto no começo, mas é de um, não sei, é de um jeito mal ali, que você acaba, tipo, querendo ver mais dele, assim, sabe? Não sei depois dizer. ele se... Não, é que a gente não vai falar disso. Mas tem que redenções e redenções, de uma tal forma. mas você, caramba, eu quero ver mais desse personagem, sabe? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E ainda no meio de tudo isso, a Vogue ainda quer colocar os super-heróis no exército, tá tendo todo esse conflito aí com ali os congressistas e tudo pra conseguir levar os super-heróis e colocar eles no exército. Então assim, você vê como a Vogue, isso aqui serve muito pra você ver como a Vogue manipula tudo. Então, se precisarem chantagear um congressista, eles vão fazer isso. E aqui é tudo... A Vogue é muito representada pela figura da Madeleine Stilwell. Que é ali a pessoa que, basicamente, a única pessoa que consegue controlar o Homelander. A relação dos dois é muito bizarra. É estranho, é meio que, tipo, uma parceria, depois fica um negócio meio amoroso, depois é um negócio meio mãe e filho, sabe? É uma coisa que, assim, é difícil de explicar, né? É só vendo mesmo, que é muito bizarro. É porque o Homelander, ele tem muitos ciúmes do filho da Madeleine, o bebezinho, né? Assim, é uma coisa muito estranha em relação dos dois. Mas muito quando a gente fala a Vogue, é muito pautado nela. Ela é a cara da Vogue na primeira temporada. E uma das melhores cenas dessa temporada é a cena do avião, onde a Rainha Maeve tá lá e começa meio que um sequestro no avião e o Homelander chega. Você fala, pô, ele vai chegar, estilo Superman, salvar a galera. Vai pegar o avião. Vai pegar e pousar o avião e prender a galera. Não, ele vai, passa o laser na galera ali, ele pega ela, sai do avião e simplesmente deixa o avião cair. Ali você vê que Maquiavel estava certo, onde ele diz, dê poder a um homem que você descobrirá quem ele é. Seu sem vergonha! E ali a gente vê muito disso, aqui assim, eles não têm muito escrúpulo, os personagens, porque eles vão sair impunes, independente do que eles fizerem ali, porque a Vogue manipula toda a mídia, achando que, tipo assim, aconteceu alguma coisa, nossa, mas o super-herói, ele tentou ajudar e não deu certo, foi uns vilões e tudo mais. Tanto que a Vogue dá o composto V lá para os terroristas para criarem um contexto onde tem um super terrorista e eles precisam realmente colocar os supers no exército para combater esse terrorismo que está começando a criar super-heróis. E essa cena do avião é muito interessante também, porque na verdade o Homelander e a Maeve, eles são enviados para esse avião para conseguir combater esses terroristas ali que sequestraram um avião antes que a Força Aérea consiga. E aí, enfim, ali no meio do confronto toda, ali com os sequestradores, eles não conseguem, a Maeve fica desesperada, falando pro Homelander, leva pelo menos algumas pessoas daqui. O Homelander fala que não, e eles têm que largar o avião ali, ele obriga a Maeve a largar o avião, e o avião realmente cai. E aí depois, quando tá tendo toda a cobertura da mídia, falando que o avião caiu, não sei o que, o Homelander começa a chorar, falando não, porque não era pra isso ter acontecido. Se a gente estivesse na cadeia de comando ali, a gente ia ficar sabendo que o avião tinha sido sequestrado muito tempo antes, e a gente poderia
já ter feito alguma coisa, por isso que a gente tem que estar no exército. Sim, você vê a dissimulação então ele usa tudo deles, pra né? manipular, cara. E você fica, caraca, velho. E isso manipula o povo, né? Porque, caramba, todo mundo fica, não, pressionando o governo, falando, não, precisamos deles. Só que você vê como que eles são no off, vamos dizer assim, né? E a Maeve sofre muito com toda essa situação. A gente até descobre que, na verdade, a Maeve, ela é homossexual e ela precisa manter isso Em segredo, né? segredo. Enfim, por medo do Homelander, por medo da Porque assim, mídia. ninguém bate de frente com o Homelander. Ele dá, pelo menos pros supers ali, ele dá a palavra final. Sim, todo mundo tem que obedecer ele, porque ninguém vai conseguir bater de frente com ele. Ele é o mais forte. E a gente nem comentou também, mas aqui nessa primeira temporada, o Translúcido, ele é capturado ali pelo Butcher e pelo Hugh. E depois, e é justamente nesse momento que o francês entra em cena. Porque o francês, ele fala que cada super é como um desafio ali diferente, porque cada um tem uma habilidade, cada um tem uma forma de ser... Combatido, né? Tem uma fraqueza. Porque assim, mesmo quem não é, tipo, o Homelander, que é um cara resistente, forte, você vê na série a Starlight tomando tiro e ela não morre, porque eles têm, mesmo sendo só um super que tem poder de luz, eles têm uma resistência sobrenatural. E aí o francês consegue descobrir uma fraqueza pro translúcido, cara, porque ele tem, assim, a pele com uns negócios lá que não dá pra penetrar. Meio que de diamante, né? É, de assim, vamos diamante, dizer. basicamente. Não dá pra penetrar, não consegue chegar e dar um tiro no cara, e nada. O que o francês chega... Ele chega na conclusão de que a pele dele é como se fosse um casco de tartaruga, então dentro é molinho. Dentro. O que ele faz? Aonde que ele vai introduzir Um explosivo. uma bomba, assim, num orifício, onde vai entrar e ele não vai conseguir segurar. Com a boca ele consegue fechar, né? Então, introduz no final do sistema digestivo. Ele enfia uma bomba na No bunda reto do do translúcido. translúcido, porque eles querem interrogar, saber mais sobre as coisas e tudo mais. Só que o translúcido, ele vai ficar de bico calado, ele não vai falar. Então introduzem ali a bomba no translúcido. Por baixo. Se não ficou claro, foi na Se não bunda. ficou claro. Que nojo. E no meio ali de um conflito do Homelander quase descobrindo onde é que tá o translúcido, o Hugh, né, o translúcido consegue escapar. Ele consegue escapar e ali eu acho que é muito bom também, porque é um passo que tipo assim, ele tá indo embora, só que ele tá indo embora com a bomba dentro dele. E o Hugh aperta o botão e ele explode por dentro, confirmando a teoria do francês, né? E ali eu acho que é um passo que o Hugh dá, que ele não tem mais como voltar, ele não tem como mais sair do The Boys. Ele acabou de explodir um dos 7, que é um dos caras mais famosos do mundo. Então, ali ele dá um passo que ele fala, opa, agora eu sou oficialmente do The Boys, sabe? Passei no teste. E ele ainda fica até meio assim, meio estranho da cabeça, meio impactado depois por causa disso. Porque ele era, como a gente falou, ele era um menino bom, com um coração bom, sabe? Então, pra ele foi... Mas ali ele sabia que se o Translúcido saísse, ele ia de Vasco, né? Todo dia tem uma merda. Caminhando mais pro final da temporada, a gente começa a entender um pouco mais o que aconteceu com a esposa do Butcher, porque que ele tem um ódio tão grande dos supers, em especial do Capitão Pátria. Então, a esposa dele, a Becca, ela trabalhava ali na volta, na parte de marketing e tudo. E o Homelander, por alguma razão, ele se interessa muito por ela e ele acaba violentando a Becca. Sim. E assim, fica não a situação em si, mas o pós fica registrado nas câmeras e tudo. E depois disso a Becca simplesmente desaparece. Então, todo mundo acha que ela já era, morreu. Mas o objetivo da vida do Butcher é conseguir confrontar o Homelander sobre isso. E aí ele finalmente consegue, no final, ele invade ali a casa da Madeleine Steel. Cobre ela com um cinto de bomba. Bombas. O Homelander aparece e aí ele mostra pra todo mundo que, cara, ninguém mais vai controlar ele. Ele é a pessoa que vai e mata a Madeleine. Pega o laser bem na cara dela, assim, atravessa o crânio da bichinha, coitada. Por quê? Porque ele descobre que ele foi manipulado e mentiram pra ele. Que a Becca, depois de toda essa situação com o Homelander, ela estava grávida e teve um filho do Homelander. E a série ali, a primeira temporada, termina com o Butcher nessa casa, tipo, escondida ali onde a Becca tá morando com a criança, que é o Ryan. E ele descobre que a Becca está viva. E o Homelander chega lá e aí acaba. E ela tem um filho com ele que é um super, né? Que ele é criança ainda. E acaba bem ali, assim, a série, temporada. que mostrando ele encontrando a Becca.
gosto muito de The Boys, porque The Boys pra mim mostra, na verdade, do que o ser humano é capaz se ele tem poder. Realidade, A né? realidade. Tipo assim, vocês realmente acham que se a gente vivesse num mundo onde as pessoas tivessem poderes, ia ser uma coisa linda, maravilhosa como o universo da Marvel, o universo dos Vingadores? Gente, de verdade, Quem acho tem um poder que ninguém consegue parar, ele vai dominar. Vai dominar. Já existem pesquisas que até falam que, tipo assim, se uma pessoa ela tem um poder aquisitivo maior, poder aquisitivo, a pessoa tem mais grana, Dinheiro. ela já acha que ela está, por exemplo, acima da lei. Acima dos outros, acima da Tá. lei. Então, que a gente vê muito isso, né? Não vamos entrar em... Mas as pessoas saem impunes quando tem dinheiro. Ainda mais se tivesse um poder de voar, soltar laser, super força e tudo mais, essa pessoa ela ia estar acima de tudo. Ninguém ia parar ela, então ela pode fazer o que ela quiser. Ainda mais que tem uma empresa multibilionária controlando a mídia, controlando as pessoas, manipulando todo mundo a favor dessa pessoa. Então, Eu acho que essa é a beleza de The Boys, porque The Boys não é... Tudo bem, tem a questão de todos os super-heróis, toda a manipulação da mídia, o que a mídia é capaz de fazer com uma massa, mas é muito sobre o que uma pessoa é capaz de fazer se ela tem um poder absoluto nas mãos. Tô mesmo perplexo. Só antes de a gente fechar, queria deixar uma curiosidade muito legal aqui. O criador dos quadrinhos, eu esqueci o nome dele agora, mas ele gostava muito do Simon Pegg, que é um ator que faz até a trilogia ali, Sangue e Sorvete. que tem aqui no canal. Vou deixar o card aqui com ar pra vocês verem. Ele gosta muito, sempre gostou muito do Simon Pegg. Então, nos quadrinhos, o Hugh É a cara do dele. Simon é a Pegg. cara É dele. igualzinho, Muito gente. bom. E aí, pra série, como o Hugh ele foi mudado um pouquinho, ele é mais novo Ele é do mais que os novo. quadrinhos, então chamaram o Simon Pegg pra fazer o pai do Hugh. Então é muito legal esse detalhezinho, assim, sabe? E você, comenta aí, qual que é a melhor temporada de The Boys? Qual que é a melhor temporada pra você? Nossa, difícil. Pra falar. mim é a primeira. É a boa. primeira, porque eu acho que mostra melhor o ser humano cru e nu ali contra os super-heróis, assim, onde eles têm que usar a cabeça pra vencer, Eu acho que a sabe? primeira é muito boa, mas a terceira... A terceira é começa cabulosa. a entrar numa pegada política. A terceira e é cabulosa. aí pega muito da realidade, um contexto Sim. que nós vivemos Atualmente, Então, né? assim, é cabuloso. Comenta aí, qual é a sua temporada favorita pra você que já assistiu? Não se esqueça que estamos no Instagram e no TikTok, @sucoespacial. Também temos outros vídeos e fiquem ligados, porque em breve vai sair ali a parte 2 dessa saga, tá, gente? Então, pra vocês continuarem acompanhando e relembrando, pra estar todo mundo bem aquecido para a estreia da 5ª temporada de The Boys. Por hoje é só e até a próxima!